Possivelmente poderia ter sangue humano. Só que, infelizmente, era tão exíguo que a gente não conseguiu extrair o perfil. E, numa segunda oportunidade, um segundo cão, que é a savana, identificou os mesmos pontos. Infelizmente, assim, é muito exíguo. Eles ficam jogados lá no chiqueiro, onde ele tem porcos. Já teve filmagem que foi lá. Só que isso não quer dizer que tenha sido o meu filho que tinha pego. Porque ali onde é o chiqueiro, todo mundo entra. Não houve espancamento, não houve. Pensei que ela ia chegar lá. Aí, lá onde? Lá no ponto. Eu fui esperar no SPAR, perto das falas, eu não sabia em qual ponto ela chegaria. Só fui lá esperar. Acabou, cara, resolveu esse problema. Agora, o primeiro passo para você resolver é esse. Aí, você foi esperar lá e aí alguns trechos que eu faço questão de bater em cima, na verdade, de ficar em cima. Pontos que eu acho importantíssimos nesse caso da Vitória. O que me deixou muito triste, porque quando há um crime dessa natureza, né, quando acontece algo tão absurdo, eu tenho muita esperança na promotoria. E a promotoria já acatou o inquérito, já se tornou um processo. Então o Michael já foi denunciado por 4 crimes, né? Só faltou ali, não foi feminicídio, não foi porque o Michael não tinha envolvimento algum, nenhum tipo de envolvimento, não há nada no inquérito dizendo, provando, não há uma prova de que alguém tenha dito, o Michael e a Vitória tiveram um caso, o Michael e a Vitória se conheciam. Ele fala que conhecia ela de vista, né? Agora ela não tá mais aqui para ela poder dizer, sim, eu o conhecia de vista. Então isso, o que me desanima nesses casos é a promotoria acatar o inquérito, porque a partir do momento que o promotor de justiça ele acata o inquérito, isso é levado às mãos do juiz. O juiz vai dar o parecer dele, que muito provavelmente, né, ele não vai achar ali algum embargo, nada desse tipo, para que ele mande fazer peça, na verdade, né, uma nova investigação de tantas coisas que dentro do inquérito não fazem o menor sentido. Não fazem, como por exemplo, ela não sofreu o spam, o spam K, né? Ela não foi. As marcas dela, eu não sou perita, tá, gente? Eu não sou perita. Eu vou insistir, que foram ali, foram muito precisos, muito, a mim me dá a impressão que a pessoa teve tempo até de pensar. Quando levam ela para a mata, o que que acontece? O que que acontece, gente? Como a Vitória foi encontrada? Qual é a posição que ela estava? Como eu falei no vídeo de ontem, o corpo fala. E ele fala muita coisa. E o da Vitória não dá pra gente excluir ator, né? Vocês já sabem aqui. Não dá pra excluir, porque é triste. Gente, eu fiquei lendo esse inquérito de ontem pra hoje, eu não dormi. Até as 10 horas da manhã. Depois que eu vim dar uma descansada, mas eu fiquei até as 10 horas. Porque não dá. Você começa a ler o depoimento de o depoimento do que entrou no ônibus, o depoimento do que desceu do ônibus. Aí eu fiquei mais encucada ainda com esses depoimentos. Muito mais angustiada. Por quê? Porque a Vitória... Gente, uma mulher, nós que somos mulheres, a gente se conhece. A gente sente quando tem algo de errado, né? A gente conhece.
Então, ela sentiu que ela estava sendo supostamente vigiada. Supostamente tinha alguém ali tentando saber onde é que ela iria descer, né? E se ela estava com alguém, enfim. Quando você lê esses depoimentos, todos esses moleques aí, que eu chamo de moleque, né, gente? Todos eles têm alguma coisa que falaram ali, que você fala, mas aqui não deu muito certo, aqui não tá certo o que você tá falando aqui, menino. Volta lá, né? Volta lá, vamos falar tudo de novo. O menino da jaqueta vermelha, ele dá uma entrevista onde fica provado por A mais B que ele mentiu. Que ele não estava no bar até as 11h30 da noite. O Cabrini mostrou em rede nacional. Ficou provado isso. Para onde vão essas informações? Para onde vai tudo que foi dito lá no início? A balaclava que o Michael teria comprado pela internet. Para onde vai esses questionamentos, gente? Onde é que estão esses questionamentos? A minha pergunta é básica, é muito básica. Colocarem só o Michael nesta condição, foi ele, ponto final, foi ele. A gente já sabe que foi ele. Foi ele o quê? Foi ele o quê? Porque eu não sei se... ele tinha fixação pela Vitória. Tá, aí tinha 500 fotos lá. No inquérito tem meia dúzia, né? Mas tinha lá no celular dele 50, 60 fotos, né? Será que essas outras mulheres, todas essas outras mulheres, eram apenas por ter semelhança física com a Vitória? Será? Mesmo? Eu tenho outras dúvidas que eu vou ainda dar uma lida um pouco melhor para ver se eu consigo encaixar onde é que tá isso aqui que esse moço falou. Ele falou isso aqui, mas aí aconteceu outra coisa, sabe? Coisas assim que você fica, a sua cabeça quase sai fumacinha. Quase sai fumaça. A Vitória, gente, ela não tinha bebido, ela não tinha usado nada, não foi encontrado nada na perícia, ali no laudo, né? No laudo pericial não tem nada. Então, esta menina, ela sai do shopping, ela volta para a casa e tem outra coisa, ela ia se mudar para a casa da irmã dela. Ela pretendia. Primeiro que muita gente está esquecendo que faziam 4 dias que ela estava trabalhando no shopping. Muita gente está esquecendo esse detalhe. Quando ele fala, deu ruim que meu carro foi filmado, você sabe o que ele quis dizer com isso? Que isso não tem nem no inquérito, tá? Aquela mensagem que eu vou colocar aqui é uma mensagem montada. A pontuação está corretíssima. Ele não... eu já falei para vocês que o Michael não é inteligente, né? Já falei. Que ele é panguão, né? Ignorantão. Então, ali tá tudo pontuado com vírgula, tudo muito certinho. Então, aquilo lá, o que ele quis dizer, na verdade, se é que essa mensagem que eu postei aqui não existe, mas se é que existe alguma mensagem, o que ele quis dizer, filmaram meu carro, foi quando o Dandan tira a foto do carro dele e manda para os policiais, para os investigadores. Esta é a explicação para aquela mensagem que foi tão aí falada, né? Então, aconteceu isso. Ele falou com relação ao Dandan e foi lá cobrar o Dandan, do porquê o Daniel teria falado que ele estaria envolvido. Outra coisa que me chamou muita atenção, na verdade, o fato do carro do Michael não ter sido filmado. Em momento algum, nenhuma câmera pegou o carro do Michael. A única câmera que a gente vê ali, que foi divulgado na mídia, tá? Que foi divulgado na mídia, é aquele carro que passa em frente ao ponto de ônibus, que não é o carro do Michael.
Não é. Não é o carro dele, aquele ali. Agora, quantas pessoas viram e ouviram ali de madrugada, que eu já falei pra você, o silêncio é ensurdecedor. Então, a própria esposa do Dandan, que morava ali colada, um muro dividindo as casas, apenas um muro. As pessoas ali do outro lado, ouviram. Ele faz vários tipos de manobra, como entra e sai. Aí vem a fala, agora está bom. Esse agora está bom para mim significa que ele tinha que tirar a Vitória dali. E como que ele iria fazer para tirar a Vitória dali? Coloca o carro assim, coloca o carro assado, vai ter que colocar o carro de um modo que a casa vizinha não veja. Tem que se cuidar, né? Então, para mim, ele não pensou isso sozinho, porque, gente, como você quer provar quando você tem autoridade policial falando que acredita no Michael? Que foi só ele, que foi ele sozinho, que não existiu os Daniéis, os Gustavos, os Daniéis, né? O Dandan tudo bem, agora Daniel Liro ou Lira é complicado, também deu uma escorregada ali, né? Deu uma escorregada. Ou o Gustavo de jaqueta vermelha, né? Esse é um que eu falo... Como é que esse menino passou batido? Como? De que jeito? Que foram lá, o Cabrini na casa dele. Passou batido. Então, gente, quando nós temos aí autoridade de comum acordo, né? Tipo, ele precisava confessar. Ele precisava dizer que foi ele. Porque como a autoridade fala, acabou. Agora acabou, tá vendo? Acabou. Agora, daqui pra frente Ele olha assim pro delegado, tipo assim, ai, eu tô aliviado ou eu tô ferrado? Não, você tá ferrado, meu filho. Você tá ferrado a partir de agora. Você achou que você ia se sair bem? Não, você não vai sair bem. Não vai. Porque primeiro são 4 qualificadoras, né? Ele vai pegar aí, no mínimo, eu vi a autoridade policial falando, no mínimo aí uns 50 anos. Que ele fique 40, né? Provavelmente, vai ficar metade, 25 anos. Não, ele achou que ele falando a meia verdade, que pra mim foi meia verdade ou quase nada. Pra mim, 20% do que ele falou é verdadeiro. 80% ele deixou a desejar, né? Mas ele, né, se colocando ali como a única pessoa que era interessada em desvendar, em falar, né? Foi eu, né? Ele era o único interessado. Ô, bobinho, ô seu tonto, agora você vai passar lá uns 25, 30 anos, né? Quero ver alguém tirar ele de lá. Quero ver. A partir do momento que ele tem 4 qualificadoras, ele vai para um júri, gente, um tribunal de júri. Ali terão 8 juristas. Vocês acham que ele vai ter indúbio pro réu? Vocês acham que ele terá... alguém vai ter peninha dele? Não, não vai não, né? Mas conseguiram o que, na verdade, né, eles estavam buscando. Estavam buscando por a pessoa que fez o que fez com a Vitória. A minha revolta é uma. Eu tenho inquérito, eu vi as fotos, eu vi o estado em que a Vitória ficou. Não foi só o Michael. Outra pessoa, né, a pessoa que ajudou a cometer todo esse absurdo, tá aí, tá por aí, estão por aí. Ou eu não falo nem em uma pessoa, tá? Eu não falo aqui em uma pessoa, eu falo em mais pessoas, porque foi o que disseram, que ouviram no quintal do Michael vozes masculinas.
Aí vocês viram o vídeo do Abraão hoje? Vocês viram a localidade que eu já trouxe aqui para vocês? Vocês viram a distância do chiqueiro lá? Quem foi lá? Sabe que o Michael foi pedir ajuda para alguém? Para a mamãezinha dele, ou a mãezinha dele acordou desesperada, com barulho, supostamente foi lá, né, olhar o que estava acontecendo, se assustou, né? Não sei, gente. Aqui a gente tá meio que perdido, né? Você fica meio perdida diante de tanta coisa que foi dita, de tanta... Acredito sim, né? Obviamente que a gente não precisa ser jurista, nem especialista, nem nada, para olhar para o Michael e falar, não, esse 1,5 m aí, com esse porte físico, né, que ele é fortão, ele é musculoso, ele fez tudo sozinho. Revolta. Essa é a palavra, revolta. Mas é isso, gente. Deixem um like, não esqueçam, por favor. Um beijo e até o próximo vídeo.